Jornal da CBN. Nos Estados Unidos, pela sexta vez seguida, o Banco Central manteve a taxa básica de juros entre 5,25% e 5,5% ao ano, no patamar mais alto em 23 anos. O Fed explicou que, apesar de a inflação americana estar mais moderada, ainda não se aproximou o suficiente da meta de 2%. Para conversar conosco sobre este e outros assuntos relacionados à economia, claro, sempre olhando aqui para o Brasil, nós convidamos o economista Vinícius Moura, sócio da Matriz Capital. Vinícius Moura, muito obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. Bom dia. Bom dia. Essa decisão lá nos Estados Unidos, de que forma influencia a economia aqui dentro do Brasil? E entende a taxa de juros dos Estados Unidos como uma taxa-mãe, no qual todas as decisões de juros aqui dentro precisam ser visualizadas a taxa de juros lá fora, porque boa parte das empresas brasileiras hoje possuem dívidas no exterior. E muitos também dos investimentos realizados no Brasil por investimento estrangeiro vêm de economias, muitas vezes, que estão correlacionadas ao dólar, e à medida com que o juros se mantém mais forte lá fora, esse recurso deixa de vir para o Brasil para ir para uma economia onde o juros está mais consolidado. E de que maneira esses resultados dos juros nos Estados Unidos, ao afetarem a questão dos juros aqui no Brasil, podem fazer com que a gente tenha projeções menos otimistas em relação à nossa economia? Olha, a primeira coisa que a gente vê com os juros se mantendo num patamar maior é as dívidas das empresas. Então, as empresas estão com um número de dívida maior, porque essa dívida está correlacionada à taxa de juros, então elas têm uma dificuldade de fazer mais investimentos, mais empregabilidade, então elas acabam aí tendo algumas dificuldades fiscais para um ritmo de crescimento maior. E um outro ponto também é que o recurso deixa de vir para o Brasil, porque o Brasil acaba sendo uma economia menor, se a gente comparar aí hoje, por não ter grau de investimento, os juros lá fora subindo, acaba desviando o foco de recursos que deveriam entrar no Brasil e voltam a entrar para os Estados Unidos, pelo fato de um menor grau de risco nesse investimento. Quais são os fatores que hoje mais influenciam o desempenho da economia brasileira? Olha, o desempenho da economia brasileira, a gente vê o número de emprego, é um ponto muito importante, a inflação é outro número muito importante, e também de fato de crescimento, juros. O efeito juros numa economia, ele é basicamente um efeito muito forte. Se o juros está caindo, a economia tende a subir. Se o juros está subindo, a economia tende a cair. Isso é uma consequência para um controle macroeconômico. Só que não adianta só o Brasil reduzir a taxa de juros, que é exatamente o que está acontecendo agora. A gente está fazendo o dever de casa, basicamente, que é controlar a inflação e começar a reduzir a taxa de juros. Só que como a gente importa muito coisas do exterior, a gente precisa importar esses produtos em dólar. Importando esses produtos em uma taxa de juros mais alta, que naturalmente venha aqui para o Brasil com um custo maior. Então, a gente vê realmente os fatores de crescimento da economia, a gente precisa ter de fato, uma harmonia entre todos os juros dos países para que a gente consiga realmente ter um crescimento mais sólido e sustentável. E quais são os fatores, não apenas econômicos, mas também políticos do cenário internacional que podem afetar o crescimento do Brasil? Bom, a gente vê incerteza direta nas eleições dos Estados Unidos. Então, como vai ser essas eleições, de que forma vão ser essas eleições, se haverá, de alguma forma, pacotes
de fato, para que haja uma tentativa de reeleição da parte do atual presidente. Normalmente isso acontece em todas as nações, e a gente vê também muitos discursos imigratórios, a gente vê também muita dificuldade de empresas ir para outros países. Isso pode afetar aí a capacidade de crescimento de algumas empresas que estão querendo se posicionar lá fora. E penso que dos principais pontos que a gente vê hoje também, o recrescimento, a gente vê também a guerra entre o Hamas e Israel, acaba tendo um preço muito forte no petróleo, que o petróleo acaba impactando também todos os bens que a gente tem hoje no mercado. Então, são esses principais pontos no exterior que acabam, de fato, trazendo um risco muito grande e uma instabilidade para que a gente, de fato, consiga começar a crescer em um ritmo mais acelerado. Vinícius Moura, muito obrigado pela sua análise aqui no Jornal da CBN. Um bom dia. Obrigado a todos que nos escutam. Obrigado, Milton. Obrigado, Cássia. Bom dia. Vinícius Moura, economista, sócio da Matriz Capital, conversou com você aqui no Jornal da CBN, agora que são 7 horas e 38 minutos. Hoje eu não falei lá na abertura do Jornal da